Leiam comigo, livro de John Piper, 5 pontos em direção a uma experiência mais profunda da graça de Deus. Prefácio. Os cristãos amam a Deus. Ele é o nosso grande tesouro e nada pode ser comparado a ele. Um importante catecismo antigo afirma: Deus é um espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Este é aquele a quem amamos. Amamos todas as suas perfeições. Conhecê-lo, ser amado por ele e tornar-se semelhante a ele é o fim da busca de nossa alma. Deus é a nossa grande alegria. Salmo 43, 4. Ele é infinito, e isso satisfaz nosso anseio por completude. Ele é eterno, e isso satisfaz nosso anseio por permanência. Ele é imutável, e isso satisfaz nosso anseio por estabilidade e segurança. Não há ninguém como Deus. Nada pode ser comparado a Ele. Riqueza, sexo, poder, popularidade, conquista, produtividade, grande realização, nada se pode comparar a Deus. Quando um nevoeiro se dissipa. Quanto mais conhecemos a Deus, tanto mais queremos conhecê-lo. Quanto mais nos banqueteamos da comunhão com Ele, mais fome sentimos de comunhão em maior profundidade e riqueza. A satisfação, nos níveis mais profundos, gera um anseio santo pelo tempo em que teremos o poder de Deus para amá-lo. Isto foi o que Jesus rogou por nós ao seu Pai: que o amor que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. João 17, 26. Ansiamos por isto, que o próprio amor que o Pai tem pelo Filho nos encha, capacitando-nos a amar o Filho com a magnitude e a pureza do amor do Pai. Então, as frustrações e inconveniências do amor inadequado acabarão. Sim, quanto mais conhecemos a Deus e o amamos e confiamos nele, tanto mais anelamos conhecê-lo. Essa é a razão por que escrevi este livro. Anseio conhecer a Deus e gozá-lo. E quero o mesmo para você. O importante catecismo antigo pergunta: qual o fim principal do homem? E responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Gozar a Deus é a maneira de glorificá-lo, porque Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. No entanto, para gozá-lo, precisamos conhecê-lo. Ver é experimentar. Se Deus permanece um nevoeiro obscuro e vago, podemos ficar intrigados por um tempo. Mas não ficaremos estupefatos de alegria quando o nevoeiro clarear e nos virmos à beira de um vasto precipício. Luta digna. Minha experiência é que o conhecimento de Deus baseado na Bíblia é a combustão que sustenta o fogo das afeições por Deus. E talvez o tipo de conhecimento mais crucial seja o conhecimento de que Ele é na salvação. É disso que tratam os 5 pontos do calvinismo. Não do poder e da soberania de Deus em geral, mas de seu poder e de sua soberania na maneira como Ele salva pessoas. Essa é a razão por que estes pontos são, às vezes, chamados de doutrinas da graça. Para experimentarmos plenamente a Deus, precisamos saber como Ele age, mas também, em especial, como Ele nos salva. Como Ele me salvou? Não começo como calvinista, nem defendo um sistema. Começo como um cristão que crê na Bíblia e deseja colocá-la acima de todos os sistemas de pensamento. Mas, no decorrer dos anos, muitos anos de luta, tenho aprofundado minha convicção de que os ensinos calvinistas sobre os 5 pontos são bíblicos e, por isso, verdadeiros. E, consequentemente, um caminho precioso para experiências mais profundas da graça de Deus.
Minha própria luta me torna mais paciente com os outros que estão no caminho. E, em um sentido, estamos todos no caminho. Mesmo quando conhecemos as coisas de maneira bíblica e verdadeira. Coisas tão claras e preciosas que somos capazes de morrer por elas. Ainda vemos como por um espelho. 1 Coríntios 13, 12. Pode haver muitas lágrimas quando procuramos julgar nossas ideias pelo fogo provador da palavra de Deus. No entanto, toda a luta para entendermos o que a Bíblia ensina sobre Deus vale a pena. Deus é uma rocha de fortaleza em um mundo de areia movediça. Conhecê-lo em sua soberania é tornar-se como um carvalho no vendaval da adversidade e confusão. E com essa fortaleza, a doçura e ternura inimagináveis. O soberano leão de Judá é o amável Cordeiro de Deus. Minha oração por você. Oro para que você seja ajudado. Por favor, não pense que precisa ler estes breves capítulos em ordem específica. Talvez você queira pular a introdução histórica porque não é diretamente relevante às questões bíblicas. Há uma ordem intencional no livro, mas sinta-se livre para começar onde lhe parecer mais urgente. Se você obtiver alguma ajuda ali, depois poderá voltar ao restante do livro. Se não, então apenas retorne à Bíblia e a leia com todo o empenho. De qualquer maneira, é nisto que espero que você termine. Lendo, entendendo, desfrutando e amando a palavra de Deus, obedecendo a ela e não a minha palavra. Espero que, por causa do nosso encontro neste livro, você se mova em direção a uma experiência mais profunda da graça de Deus. Capítulo 1. Raízes históricas. João Calvino, o famoso teólogo e pastor de Genebra, morreu em 1564. Ele foi, com Martinho Lutero na Alemanha, a força mais influente da Reforma Protestante. Seus comentários e suas institutas da religião cristã ainda exercem influência tremenda na igreja cristã em todo o mundo. As igrejas que herdaram os ensinos de Calvino são designadas reformadas, em contraste com os segmentos luteranos ou episcopais anglicanos da Reforma. Embora nem todas as igrejas batistas sustentem uma teologia reformada, há uma importante tradição batista que resultou dessa corrente e ainda estima as doutrinas centrais desse braço da Reforma. Armínio e os remonstrantes. A controvérsia entre o arminianismo e o calvinismo surgiu na Holanda, no início dos anos 1600. O fundador do grupo arminiano foi Jacó Armínio, 1560-1609. Ele estudou em Genebra sob o ministério de Teodoro Beza, sucessor de Calvino, e se tornou um professor de teologia na Universidade de Leiden em 1603. Gradualmente, Armínio veio a rejeitar certos ensinos calvinistas. A controvérsia se espalhou por toda a Holanda, onde a igreja reformada era a maioria. Os arminianos formularam seu credo em 5 artigos e os apresentaram perante as autoridades políticas da Holanda em 1610, sob o nome de Remonstrância, assinado por 46 ministros. A resposta oficial calvinista veio do Sínodo de Dort, realizado de 13 de novembro de 1618 a 9 de maio de 1619, para considerar os 5 artigos. Havia 84 membros e 18 delegados seculares. O Sínodo escreveu o que se tornou conhecido como Cânones de Dort. Estes ainda fazem parte da confissão eclesiástica da Igreja Reformada na América e da Igreja Cristã Reformada. Eles afirmam os 5 pontos do calvinismo em resposta aos 5 artigos dos remonstrantes arminianos. Assim, os chamados 5 pontos não foram escolhidos pelos calvinistas como um sumário do seu ensino. Eles emergiram
como uma resposta aos arminianos que escolheram estes 5 pontos para discordarem deles. No âmago da teologia bíblica. Apresentar uma posição bíblica positiva sobre os 5 pontos é mais importante do que saber a forma exata da controvérsia original. Estes 5 pontos estão no âmago da teologia bíblica. Não são insignificantes. A nossa posição sobre eles afeta profundamente o nosso ponto de vista sobre Deus, o homem, a salvação, a expiação, a regeneração, a segurança de salvação, a adoração e missões. Em algum momento ao longo da história, ninguém sabe com certeza quando ou como, os 5 pontos foram resumidos em inglês no acrônimo TULIP. T. Depravação total. U. Eleição incondicional. L. Expiação limitada. I. Graça irresistível. P. Perseverança dos santos. Não afirmo que estes 5 pontos exaurem as riquezas da teologia reformada. Vários escritores, especialmente aqueles de orientação mais presbiteriana, argumentam hoje que muitas pessoas, como eu, um batista, são chamados calvinistas, embora não adotem todos os aspectos da tradição reformada. Por exemplo, Richard Mille, em seu livro Calvino e a Tradição Reformada, e Kenneth J. Stewart, em 10 mitos sobre o calvinismo, deixaram claro que Calvino e o conjunto de doutrinas que fluem dos seus labores são mais amplos, mais profundos e mais multifacetados do que os 5 pontos que focalizamos aqui. Os 5 pontos se focalizam no ato central de Deus em salvar pecadores. Também não afirmo que estas designações para as 5 doutrinas da graça são as melhores. Como qualquer abreviação de uma doutrina, elas estão sujeitas à má compreensão. Justin Taylor nos oferece um resumo proveitoso de várias tentativas de reafirmar estas verdades. Por exemplo, Timothy Gregory prefere Hus em lugar de Tulip. Depravação radical, graça avassaladora, eleição soberana, vida eterna, redenção singular. Roger Nicoli prefere o acrônimo Gospel, que forma 6 pontos. Graça, graça obrigatória, graça soberana, graça que faz provisão, graça eficaz e graça duradoura. Outros abandonam totalmente o esforço de fazer um acrônimo. Por exemplo, James Montgomery Boyce sugere depravação radical, eleição incondicional, redenção particular, graça eficaz, graça perseverante. Greg Forster propõe estado do homem antes da salvação, totalmente corrompido. Obra do Pai na salvação, escolha incondicional. Obra do Filho na salvação, salvação pessoal. Obra do Espírito na salvação, transformação sobrenatural. Estado do homem depois da salvação, perseverança na fé. Também não afirmo que esta ordem das doutrinas, TULIP, seja necessariamente a mais proveitosa quando ensinamos o que elas significam. Certamente, há uma boa razão para esta ordem. Ela começa com o homem em necessidade de salvação, depravação total, e, em seguida, apresenta na ordem de ocorrência os passos que Deus toma para salvar seu povo. Ele elege, eleição incondicional, envia Jesus para expiar os pecados dos eleitos, expiação limitada, atrai irresistivelmente o seu povo à fé, graça irresistível. E por último, age para fazê-los perseverar até o fim, perseverança dos santos. No entanto, descobri que as pessoas assimilam mais facilmente esses pontos se os abordarmos na ordem em que nós mesmos os experimentamos como os cristãos. Experimentamos primeiramente a nossa depravação e necessidade de salvação. Segundo, experimentamos a graça irresistível de Deus nos levando à fé. Terceiro,
Confiamos na suficiência da morte expiatória de Cristo pelos nossos pecados. Quarto, descobrimos que por trás da obra de Deus em expiar nossos pecados e levar-nos à fé, estava a eleição incondicional de Deus. Quinto e por último, descansamos em sua graça eletiva, que nos dá o poder e a vontade de perseverarmos até ao fim. Esta é a ordem que seguimos nas páginas adiante. Tentarei expor o que creio que as Escrituras ensinam sobre estes 5 pontos. Meu grande desejo é aprofundar nossa experiência da graça de Deus e honrá-lo por entender e crer em sua verdade revelada na Escritura. Oro para que eu esteja aberto a mudar qualquer de minhas ideias que seja mostrada como contrária à verdade da Escritura. Não tenho nenhum interesse especial no próprio Calvino e penso que algumas das coisas que ele ensinou são erradas. Mas, em geral, estou disposto a ser chamado de calvinista dos 5 pontos, porque esta designação tem sido vinculada a estes 5 pontos durante séculos e porque acho que a posição calvinista é fiel à Escritura. A Bíblia é a nossa autoridade final. Compartilho os sentimentos de Jonathan Edwards, que disse no prefácio da sua grande obra, A Liberdade da Vontade, 2 pontos. Não devo considerar errado o ser chamado calvinista por motivo de distinção. Embora negue totalmente uma dependência de Calvino, ou que creio nas doutrinas que sustento porque ele cria nessas mesmas doutrinas e as ensinava. E não posso, com justiça, ser acusado de crer em cada doutrina tal como ele a ensinou. Para alguns leitores, pode ser proveitoso resumir o significado de cada um dos 5 pontos, antes de seguirmos para os detalhes bíblicos. Talvez esse antegosto desperte algum senso da razão pela qual creio que estas verdades exaltam a preciosa graça de Deus e proporciona gozo indizível a pecadores que perderam a esperança de salvar a si mesmos. Depravação total. Nossa corrupção pecaminosa é tão profunda e tão forte que nos torna escravos do pecado e moralmente incapazes de vencermos nossa rebelião e cegueira. Esta incapacidade de salvarmos a nós mesmos é total. Somos completamente dependentes da graça de Deus para vencer nossa rebelião, para dar-nos olhos para ver e atrair-nos eficazmente ao Salvador. Eleição incondicional. A eleição de Deus é um ato incondicional da graça livre, dada por meio de seu Filho Jesus antes de o mundo existir. Por meio deste ato, Deus escolheu, antes da fundação do mundo, aqueles que seriam libertos da escravidão ao pecado e levados ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus. Expiação limitada. A expiação de Cristo é suficiente para todas as pessoas e eficaz para aqueles que creem nele. Não é limitada em seu valor e suficiência para salvar todos que crerem. Mas a eficácia plena e salvadora da expiação que Jesus realizou é limitada àqueles para os quais esse feito salvador foi preparado. A disponibilidade da suficiência total da expiação é para todas as pessoas. Quem quiser, quem crê, será coberto pelo sangue de Cristo. E na morte de Cristo há o propósito divino de realizar a promessa da nova aliança para a noiva eleita de Cristo. Portanto, Cristo morreu por todos, mas não por todos na mesma maneira. Graça irresistível. Isto significa que a resistência que todos os seres humanos exercem cada dia contra Deus, Romanos 3, 10 ao 12, Atos 7, 51, é vencida maravilhosamente no tempo próprio pela graça salvadora de Deus em favor de rebeldes indignos, os quais ele escolhe salvar espontaneamente. Perseverança dos santos. Cremos que todos os que são justificados vencerão a luta da fé. Eles perseverarão na fé e não se renderão ao inimigo de sua alma. Esta perseverança é a promessa da nova aliança, obtida pelo sangue de Cristo e operada em nós pelo próprio Deus. Não para diminuir, mas para estimular e dar poder à nossa vigilância.
para que digamos no final: combati o bom combate, não eu, mas a graça de Deus comigo. 2 Timóteo 4:7, 1 Coríntios 15:10. Voltamos-nos agora para uma explicação e justificação bíblica de cada um dos 5 pontos. Meu desejo não é provar que estou correto, e sim que a palavra de Deus seja verdadeiramente explicada e nossa mente seja enternecida para receber o que realmente está ali.